Olá, muito bom dia. Está no ar o CNN Newsroom, o jornal para te deixar atualizado sobre tudo o que vai ser notícia neste domingo, dia 30 de março. Eu sou Yuri Pita e nós vamos juntos com as principais informações do Brasil e do mundo. O deputado federal Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, pediu a reavaliação de casos de presos pelos atos de 8 de janeiro à Procuradoria-Geral da República. O parlamentar se baseou na decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de conceder prisão domiciliar a Débora Rodrigues dos Santos, que escreveu com um batom "Perdeu Mané" na estátua em frente ao Supremo Tribunal Federal. Débora deixou o Centro de Ressocialização Feminina de Rio Claro, no interior de São Paulo. A repórter Marina Demoli conta os detalhes. Débora Rodrigues vai ter de usar tornozeleira eletrônica, fica proibida de acessar as redes sociais e de se comunicar com os demais envolvidos. Além disso, também não poderá receber visitas, com exceção de seus advogados. O descumprimento das medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes pode gerar a revogação da prisão domiciliar e na volta de Débora para a cadeia. A determinação de Moraes atendeu a uma recomendação da Procuradoria-Geral da República, a PGR, que foi contra a liberdade provisória pedida pela defesa, mas favorável à prisão domiciliar. O procurador Paulo Gonet sustentou que a Polícia Federal já concluiu as investigações contra a mulher e que o julgamento dela no Supremo Tribunal Federal foi suspenso e ainda não tem uma data prevista para ser retomado. Débora participou dos atos de 8 de janeiro e escreveu "Perdeu Mané" na estátua do STF. Ela está presa desde março de 2023. No Supremo, os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino já votaram para condenar a cabeleireira por 5 crimes. Somadas, as penas chegam a 14 anos de prisão. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Luiz Fux, que considerou desproporcional o tamanho da pena imposta. Por avaliar que a ré não pode ser prejudicada por eventual interrupção do julgamento, Moraes concedeu o direito à prisão domiciliar. Para o analista de política Vitor Irajá, o caso de Débora Rodrigues dos Santos esvazia a defesa pelo projeto de lei que quer anistiar os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. A mudança de regime da pena de Débora dos Santos, que foi condenada por participação nos atos de 8 de janeiro, esvazia a defesa pela anistia dos demais condenados pelos ataques. Ela se tornou um símbolo conveniente para a narrativa de que Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal estariam exercendo uma punição desproporcional contra os envolvidos em ataques às instituições democráticas. Desde o início dos julgamentos, Bolsonaro e aliados buscaram transformar Débora em uma espécie de mártir, reforçando a ideia de que haveria uma perseguição política em curso. A partir do julgamento a 14 anos de prisão, aliados do ex-presidente intensificaram, por exemplo, a defesa pública do PL da anistia. Se antes Débora era um símbolo de uma suposta arbitrariedade de Alexandre de Moraes, ela agora será exemplo para as demais defesas que devem pedir a progressão das penas. A partir da decisão de mandá-la para casa usando uma tornozeleira eletrônica, Alexandre de Moraes força uma mudança de narrativa por parte de Jair Bolsonaro e esvazia a movimentação pelo PL da anistia no Congresso Nacional. O ministro Alexandre de Moraes determinou a transferência para a prisão domiciliar de um outro condenado a 14 anos de prisão pelos atos de 8 de janeiro. Jaime Junques enfrenta um câncer e problemas cardíacos. Esta matéria é destaque no site da CNN Brasil. A defesa solicitou a concessão de prisão domiciliar, alegando que o regime permitiria um tratamento mais adequado ao condenado. Inicialmente, em 21 de março, Moraes havia negado o pedido da defesa, mas autorizou saídas temporárias da penitenciária para o tratamento médico. Agora, decidiu substituir a prisão em regime fechado por domiciliar, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares. Em entrevista à CNN, o advogado e professor de Direito Constitucional André Marcília defendeu a revogação da prisão em casos como o de Débora Rodrigues dos Santos e diz considerar a medida da prisão domiciliar, abre aspas, apenas um jogo de cena, fecha aspas. Não houve revogação da prisão preventiva, o que, no meu entender,
é o que deveria ter sido feito. Houve substituição da prisão em cárcere por uma prisão domiciliar tão severa quanto a que ela estava no cárcere. Afinal, ela está com tornozeleira, ela não pode sair de casa, ela não pode receber visitas, senão dos advogados, ela não pode se comunicar com ninguém. Então, são medidas super severas e que criam uma espécie de prisão sem grades dentro da casa dela. Na minha avaliação, não houve recuo, houve apenas um jogo de cena para se retirar o caso dos olhares da mídia e da sociedade de uma forma geral. No noticiário internacional, equipes de resgate correm contra o tempo para salvar vidas que estão sob escombros depois de um terremoto em Myanmar. O Serviço Geológico dos Estados Unidos estima que o número de mortos pode chegar a 10 mil pessoas. As operações de resgate são uma luta contra o tempo. Autoridades improvisaram equipamentos para tentar retirar os destroços deixados pelo tremor. Alguns moradores, desesperados, cavaram com as próprias mãos. O objetivo é encontrar sobreviventes debaixo dos escombros. É o caso dessa mulher, que ficou presa em uma estrutura que desabou durante o terremoto de sexta-feira. Ela foi resgatada neste sábado, depois de quase 24 horas soterrada. Mas a cada hora que passa, a chance de encontrar pessoas com vida diminui. As equipes de resgate também enfrentam riscos. Segundo especialistas, os impactos do tremor podem causar novos deslizamentos de terra. O solo fragilizado pelo terremoto corre o risco de ceder, levando mais prédios abaixo. Os esforços também continuam na Tailândia. A cidade de Bangkok sentiu o abalo mesmo a mais de 1.000 quilômetros de distância do epicentro. As autoridades procuram um grupo de soterrados nos destroços de um edifício em construção que desabou. O governo local afirmou que sinais de pessoas com vida foram detectados. Além do arranha-céu em construção, o terremoto também destruiu estruturas de outros prédios. Uma ponte que conectava 2 edifícios residenciais foi quebrada durante o abalo. Um dos prédios chegou a balançar tanto que a água da piscina transbordou. Os moradores da capital tailandesa relembram o momento de tremor. Essa mulher estava em uma consulta de rotina no hospital e entrou em trabalho de parto quando o chão começou a balançar.ยิ่งปวดขึ้นค่ะแล้วก็ขึ้นเตียงแล้วก็หมอเต็มเลยค่ะแล้วก็คลอดเลยตกใจเหมือนกันค่ะพอคลอดออกมาแผ่นดินมันก็ไม่สะเทือนแล้วค่ะก็รู้สึกดีแล้วค่ะทั้งเห็นทั้งลูกทั้งแผ่นดินไม่ไหวแล้วก็รู้สึกดีใจประทับใจที่โรงพยาบาลเขาดูแลอย่างดีด้วยค่ะ O Serviço Geológico dos Estados Unidos alertou que Myanmar corre alto risco de sofrer um processo de liquefação, que é quando o solo saturado pelo tremor perde resistência e isso pode agravar ainda mais a situação. Segundo especialistas, o fenômeno pode causar a inclinação de prédios e a deformação da superfície. Nós conversamos com Anderson Nascimento, coordenador do Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, aqui no Brasil, sobre esse processo e é o que a gente vai ouvir agora. O fenômeno da liquefação ocorre quando você tem certas regiões que sofreram a vibração de um terremoto. O terremoto é uma forte vibração que vem da fonte até a superfície e essa vibração faz com que a camada mais superficial do solo, dependendo das condições de saturação de água e do tipo de solo também, faz com que essa vibração faz com que esse solo ele se comporte momentaneamente como um líquido, como uma pasta, digamos assim, e por momentaneamente ele se comportar como um líquido, né, por isso o nome liquefação, ele não suporta mais o peso de estruturas, por exemplo. Então a gente vê várias
colapsos causados por esse tipo de fenômeno. Tanto no Mianmar e em outras regiões acontece isso também. Nós vamos ver agora algumas imagens que mostram o antes e o depois da destruição em Mianmar. Essas imagens são do Palácio de Mandalay, um prédio histórico na segunda maior cidade do país. A antiga Torre do Relógio e o portão de entrada foram destruídos. O local foi o último palácio real da antiga monarquia. A estrutura foi construída no século XIX, mas grande parte foi bombardeada na Segunda Guerra Mundial. A reconstrução só terminou nos anos 1990. Agora, o palácio foi mais uma vez reduzido a escombros. E uma nova fase do cessar-fogo entre Hamas e Israel pode estar perto de se concretizar. Fontes do Hamas confirmaram à CNN que o grupo aceitou uma proposta que foi elaborada pelo Egito. A proposta exige que o Hamas liberte 5 reféns em troca da retomada do cessar-fogo na faixa de Gaza. O grupo também quer liberar a entrada de ajuda humanitária no território. O gabinete do primeiro-ministro de Israel informou que fez uma contraproposta aos mediadores egípcios. O exército israelense retomou os bombardeios e a incursão terrestre em Gaza. Israel exige a libertação de todos os 24 reféns que ainda acredita estarem vivos nos cativeiros do Hamas. E um policial militar reformado foi preso em flagrante pelo sequestro de um espanhol que conseguiu fugir de um cativeiro em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo. O roubo de criptomoedas teria motivado esse crime. Um homem de origem espanhola foi resgatado neste sábado em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo, depois de conseguir fugir do cativeiro em que ele estava sendo mantido preso por Ronaldo da Cruz Batista, PM da reserva, que está então na reserva por invalidez e que estava mantendo este homem nesse cativeiro então já faziam alguns dias. Esse espanhol estava no Brasil há cerca de 3 meses, de acordo com o seu depoimento, e ele conseguiu fugir do cativeiro depois que este acusado acabou saindo então do quarto onde ele estava para ir ao banheiro e deixou uma garrafa de água e também uma droga que estava sendo utilizada para dopar a vítima. Essa droga foi colocada na água e o acusado então ingeriu essa bebida e acabou dormindo. Foi nesse momento então que a vítima conseguiu fugir desse cativeiro, sendo resgatado pela Polícia Militar e também pela Polícia Rodoviária aqui de São Paulo. A vítima acusa ainda Ronaldo, de ter roubado altos valores que ainda estão sendo investigados pela Polícia Militar e também pela Polícia Federal. A vítima foi encaminhada à Polícia Federal por ser estrangeiro, não ter documentação necessária para permanecer no Brasil, e o caso também será investigado pelo órgão federal. De São Paulo para a CNN Brasil, Guilherme Rajão. O ex-treinador da Seleção Brasileira Sub-20 foi preso suspeito de contrabando de cigarros. Segundo a Polícia Federal, Luiz Antônio Verdini de Carvalho é considerado o número 2 de uma máfia comandada por um contraventor do Rio de Janeiro. Luiz Antônio Verdini de Carvalho foi preso numa operação da Polícia Federal para desarticular uma quadrilha chefiada pelo contraventor Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilcinho. Verdini foi técnico da Seleção Brasileira de Futebol Sub-20 e, além dele, outras 21 pessoas foram presas nessa ação realizada aqui no Rio de Janeiro na quinta-feira. O grupo criminoso fazia contrabando de cigarros e, segundo a Polícia Federal, Verdini ocupava uma posição de destaque nessa organização criminosa. Ele era considerado o número 2 dessa quadrilha. Fazia transferências bancárias para Adilcinho, para a mulher de Adilcinho e também fazia movimentações financeiras, mandava dinheiro para os Estados Unidos, o que, segundo a Polícia Federal, configura, então, essa atuação internacional da quadrilha. Nas redes sociais, Verdini se apresenta como doutorando em Educação Física pela UFRJ, a Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, e destaca ainda a passagem que ele teve à frente da Seleção Brasileira há 5 anos. A máfia dos cigarros movimenta bilhões de reais em todo o Brasil. Aqui no Rio de Janeiro continua sendo um alvo prioritário das operações da Polícia Federal, segundo a corporação. A CNN tenta contato com a defesa de Verdini e também um posicionamento da CBF em relação a esse assunto.
No próximo bloco do CNN Newsroom, Itália muda regras para os pedidos de cidadania. A partir de agora, somente netos ou filhos de italianos podem pedir o reconhecimento. A gente explica no próximo bloco aqui do CNN Newsroom. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encerrou neste fim de semana a viagem à Ásia. Antes de embarcar de volta ao Brasil, Lula falou com jornalistas sobre a expectativa da taxação de Donald Trump, que deve afetar produtos brasileiros. Américo Martins traz todos os detalhes direto de Hanoi. O presidente Lula concluiu neste sábado a sua visita de uma semana pela Ásia. Aqui em Hanoi, a capital do Vietnã, ele concentrou as conversas com os líderes políticos vietnamitas em comércio, multilateralismo e também eventuais alianças entre os dois países. O Vietnã concedeu ao Brasil a decisão de abrir o mercado do país para a importação de carne bovina. O Vietnã já é o 5º país que mais compra produtos do agronegócio brasileiro. E com essa decisão de abrir o mercado para a carne brasileira, vai impulsionar ainda mais um comércio bilateral que chegou a 7,7 bilhões em 2024, mas que os líderes dos dois países querem fazer chegar a 15 bilhões até 2030. O presidente também comentou o tarifaço que vai ser anunciado na semana que vem pelo próprio presidente americano Donald Trump. Tarifas para a importação de produtos de outros países para os Estados Unidos. O Brasil quase certamente vai fazer parte dessa lista de países que vão sofrer com essas tarifas na importação de seus produtos. O presidente Lula já havia dito que o Brasil poderia apelar na OMC contra essa medida americana ou, inclusive, retaliar os Estados Unidos com tarifas para a compra de produtos americanos pelo Brasil. Eu perguntei ao presidente durante a entrevista à imprensa deste sábado se ele não consideraria ligar para o presidente Donald Trump e abrir uma outra via de negociação para evitar um impacto muito grande na economia brasileira. Vamos ouvir esse trecho da entrevista com o presidente Lula. Na hora que eu senti necessidade de conversar com o presidente Trump, eu não teria nenhum problema de ligar para ele. Nenhum problema. Na hora que ele achar que tem interesse de conversar comigo, eu espero que ele não tenha nenhum problema de ligar para mim. Não é porque nós temos divergência ideológica que dois presidentes não podem conversar, até porque no exercício da presidência como chefe de Estado, a gente não coloca as nossas questões ideológicas na mesa. A gente coloca os interesses do Estado brasileiro e do Estado americano. É assim que eu vejo a política, é assim que eu vejo as nossas relações internacionais e é assim que eu espero que os Estados Unidos também compreendam a política. Lula também fez um leve elogio a Donald Trump, dizendo que o presidente americano está no caminho certo em relação à guerra na Ucrânia. Eu poderia ser radical contra o Trump, mas na medida que o Trump toma a decisão de discutir a paz entre Rússia e Ucrânia, que o Biden deveria ter tomado, eu sou obrigado a dizer que, nesse aspecto, o Trump está no caminho certo. Qual é o problema da Europa? É que durante quase 3 anos, quando a gente falava que era preciso juntar o Putin e o Zelensky, a Europa dizia não, nós temos que negociar só com o Zelensky. Agora que o Trump começou a conversar com o Putin, a Europa não quer ficar de fora e quer que o Zelensky entre. E eu acho que tem que entrar. A conversa para ter paz é colocar Putin e Zelensky em torno de uma mesa, com quem eles convidarem para participar, e parar de atirar e começar a plantar comida e discutir paz. E uma comitiva do Brasil desembarca nos Estados Unidos para uma ofensiva pelas cotas de importação. Esse modelo foi estabelecido no primeiro mandato de Donald Trump para evitar uma sobretaxa sobre produtos brasileiros. A apuração é do âncora da CNN, Gustavo Uribe.
Às vésperas do início do tarifaço de Donald Trump, a partir do dia 2 de abril, uma comitiva de diplomatas brasileiros viajou aos Estados Unidos e teve reuniões técnicas com integrantes do governo americano. O grupo foi capitaneado pelo secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Palácio do Itamaraty, o Maurício Carvalho Lírio. Em 3 dias de encontros presenciais, da quarta-feira à sexta-feira, a diplomacia brasileira reafirmou uma ofensiva antiga: tentar criar as chamadas cotas comerciais, mas dessa vez sobre o aço e o alumínio. No primeiro governo de Donald Trump, havia essas cotas para o aço. Elas funcionam da seguinte maneira: até uma determinada quantidade de aço não se pagava sobretaxa. Quando passava, aí vinha o tarifaço. Além disso, o governo brasileiro tem argumentado que, diferentemente da China ou do Canadá, o Brasil tem uma balança comercial deficitária em relação aos Estados Unidos. Então, que o Brasil não é o mesmo exemplo, não pode ser utilizado o mesmo exemplo em relação aos dois países. Só que, em contrapartida, o governo americano diz: tudo bem, mas vocês têm tarifas sobre a importação do etanol altíssimas. A tarifa do Brasil de importação do etanol é hoje de 18%. A tarifa dos Estados Unidos é de 2,5%. O governo brasileiro até estudou reduzir essa tarifa, mas avaliou que os empresários brasileiros têm uma grande dificuldade e uma grande resistência para elas. Donald Trump vai tirar do papel essas tarifas a partir do dia 2 de abril. Elas devem principalmente afetar o Brasil e outros países, e novas tarifas devem ser anunciadas nos próximos dias. Na sua última fala, Donald Trump foi direto. Disse: não há espaço para recuo antes do dia 2 de abril. Ou seja, o que quer o presidente americano? Impõe as tarifas no dia 2 de abril e depois abre uma mesa de negociação sobre a possibilidade de recuos e contrapartida para os Estados Unidos. O Banco do Brasil já liberou em mais de 3 mil municípios 600 milhões de reais em empréstimos consignados para trabalhadores com carteira assinada. Nos primeiros 7 dias, o programa ultrapassou R$1 bilhão em empréstimos, com quase 194 mil contratos assinados. Ele permite, por exemplo, a substituição de dívidas, reduzindo o impacto no orçamento dos trabalhadores. Desde o lançamento, o governo já registrou quase 12 milhões de pedidos de simulações de empréstimos. O valor médio é de R$ 6.600. Como você viu aí, o Banco do Brasil divulgou os números do programa. A Caixa também atua nesse mercado. Ambos são bancos estatais. E aí a grande questão é: os grandes bancos privados, eles entraram nesta conta? Fernando Nakagawa explica pra gente. Pessoal, os números do consignado CLT são absolutamente inquestionáveis quanto ao interesse dos trabalhadores e também da demanda por crédito que existe no mercado. Não dá para dizer ainda que esta demanda toda, esse interesse todo gerou negócios, necessariamente. O volume de empréstimos está crescendo, mas quem está emprestando chama muito atenção. Porque basicamente há 2 grupos de instituições financeiras que de fato estão emprestando. Ou são financeiras muito pequenas de atuação regional, ou os grandes bancos estatais. Os grandes bancos comerciais e as grandes plataformas digitais privadas, estes não estão. Alguns deles ainda estão inseguros com relação ao funcionamento da operação. Então, grandes bancos, esses que têm agência na rua, não estão emprestando. Dos grandes, só a Caixa e o Banco do Brasil que de fato estão fazendo negócio. Os bancos indicam que devem entrar com mais força só no dia 25 de abril, quando começa a nova fase deste empréstimo, quando os trabalhadores vão poder migrar de uma dívida mais cara para uma dívida mais barata. Hoje, o que está sendo emprestado é basicamente dinheiro novo. Isso pode aumentar o endividamento das famílias. Isso preocupa os bancos comerciais, os bancos privados. Além disso, existe também alguma insegurança com relação aos dados da plataforma. O governo, a Dataprev, está conversando todo dia com os bancos para melhorar o funcionamento dessa plataforma, e a expectativa é que daqui a um mês, quando os bancos poderão, então, migrar uma dívida antiga para uma dívida nova, todos esses problemas sejam resolvidos. Mas, por enquanto, chama muito a atenção
que os bancos estatais estão sendo mais agressivos, mas os bancos comerciais, os privados, eles não estão. Essa diferença chama a atenção e talvez com a maturidade dessas operações, talvez fique claro por que os estatais estão indo e os privados não. O temor é que estas operações gerem calote lá na frente. O Ministério Público denunciou por 2 tentativas de homicídio o policial militar reformado que atirou contra um estudante confundido com um assaltante e também contra um mototaxista. Esse caso aconteceu na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. E quem traz as informações é Rafaela Cascardo. O policial militar Carlos Alberto de Jesus atirou na direção do estudante e repórter esportivo Igor Melo e do mototaxista Tiago Marques. Ele foi denunciado pelo Ministério Público aqui do Rio de Janeiro por 2 tentativas de homicídio duplamente qualificado. O MP ainda pediu a prisão preventiva dele. A mulher do policial, Josilene da Silva Souza, também foi denunciada pelo crime de falso testemunho, já que ela contou à polícia que foi roubada por Igor Melo e que ele ainda tentou sacar uma arma na direção dela. Os 2 homens foram presos injustamente por causa do relato dessa mulher. E o marido dela, o policial, começou uma perseguição atrás da moto em que os 2 estavam e atirou na direção desses homens. Igor Melo acabou sendo baleado, foi hospitalizado, ficou internado por cerca de 1 semana e perdeu um rim. Felizmente, ele conseguiu se recuperar e já recebeu alta. Esse crime aconteceu na madrugada do dia 24 de fevereiro, na Penha, bairro da Zona Norte aqui do Rio de Janeiro. Igor estava trabalhando em um estabelecimento da região, saiu do trabalho, pediu um mototáxi para ir para casa quando aconteceu toda essa confusão. Há 2 dias atrás, o casal Josilene e o policial Carlos Alberto, os 2 já tinham sido indiciados pela Polícia Civil do Rio. A juíza da Vara da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Vanessa Cavalieri, é a convidada do CNN Entrevistas desta semana. Na entrevista concedida aos analistas Pedro Duran e Clarissa Oliveira, ela explicou as diferenças entre o perfil do adolescente que comete crimes na vida real daquele que os comete no ambiente digital. Ainda é maioria entre os adolescentes que chegam envolvidos em atos infracionais, esse grupo de jovens em extrema vulnerabilidade econômico-social. Então, a grande maioria dos casos que chegam ainda é roubo, furto e tráfico. Agora, o adolescente que se envolve em cybercrime, no crime cibernético, no crime digital, no crime com uso da internet, embora o número, em ordem de grandeza, números absolutos, ainda seja um número muito menor, o tipo de crime que eles cometem é muito mais grave. Assim, assusta a gravidade dos crimes e assusta o fato de que são adolescentes que, a princípio, não estavam em grande risco. E aí a gente começa a entender as histórias, a escutar as histórias, entender o que está acontecendo com aquelas famílias e o que a gente tem percebido, que são adolescentes que estão em famílias completamente disfuncionais, que estão em sofrimento emocional e que não são vistos. Ninguém vê que eles estão sofrendo, ninguém vê que eles estão sendo vítimas de exclusão, de bullying, de violências, até o momento em que eles deixam de ser vítimas e passam a ser agressores. É o momento em que eles são vistos. O que eu acho que assim, a gente pode aprofundar um pouco esse olhar da parentalidade, né? Primeiro, que eu acho que os pais precisam de letramento em adolescência, né? A gente hoje fala em letramento racial, em letramento de gênero. Pais e mães de adolescentes não sabem o que é adolescência. A Itália limitou a concessão da cidadania italiana por direito de sangue. A decisão, feita a partir de uma espécie de medida provisória, já está valendo, mas ainda precisa ser aprovada no Congresso italiano, onde o governo tem maioria. Pela medida, apenas filhos ou netos de cidadãos italianos terão direito ao benefício. Antes, descendentes de 4ª ou até 5ª geração podiam buscar a cidadania. Essa mudança afeta diretamente os brasileiros, que são os que mais buscam o passaporte italiano. Somente em 2023, 61.300 brasileiros conseguiram o documento. Em entrevista à CNN, Matheus Reis, CEO de uma empresa especializada em cidadania italiana, explicou as mudanças. Na Itália, a cidadania ela é definida conforme direito de sangue, ou seja, qualquer pessoa que descende de um descendente de um ascendente italiano e tem sangue italiano teria direito a essa cidadania. O que mudou a partir de hoje, com esse decreto,
emitido pelo Tajani. E sim, existe um impacto assim, absurdo em todos os descendentes de italianos que querem tirar a cidadania, mas também naqueles descendentes de italiano que já iniciaram o processo de cidadania. A gente acabou de dar uma olhada no texto do decreto que saiu, e no texto do decreto, a princípio, as pessoas que já entraram com processo judicial ou processo administrativo para reconhecimento da cidadania e tiveram os documentos recebidos pelo consulado vão ter direito à cidadania. Então, esse direito e essa nova lei não vai retroagir. Uma das novas condições que o Tajani traz nessa coletiva de imprensa que ele publicou hoje, mas que não está necessariamente no texto do decreto, é que a partir de 2026 vai ter um novo órgão, uma nova instituição em Roma responsável por julgar esses processos. Hoje em dia, o processo ele pode ser julgado em alguns órgãos administrativos. 2 órgãos administrativos são, primeiro, o consulado, segundo, as comunes, que são os órgãos na Itália responsáveis por julgar esse tipo de processo, e terceiro seria a via judicial, no qual o descendente de italiano entraria com um processo pedindo reconhecimento da cidadania. Segundo o Tajani, a partir de 2026, para os casos administrativos, ele vai ser julgado e avaliado por um órgão institucional em Roma, não mais pelos consulados. E os Estados Unidos enviaram veículos blindados para a fronteira do país com o México. Eles foram posicionados na região de El Paso, cidade no sul do Texas. Segundo as autoridades, o objetivo é impedir que imigrantes irregulares entrem no território americano. Os chamados Strikers são veículos de combate blindados usados pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Essa medida vem em meio aos esforços do governo de Donald Trump para combater a imigração ilegal no país. Mais uma pausa no CNN Newsroom e, a seguir, brasileiro é preso ao tentar abrir a porta de um avião durante voo entre Paris e o Aeroporto Internacional de Guarulhos. CNN Newsroom volta já. Volta com o CNN Newsroom neste domingo. Nós vamos falar agora sobre o caso dos 3 brasileiros presos em flagrante, transportando quase 7 toneladas de drogas em um submarino no Oceano Atlântico. A embarcação estava próxima da costa de Portugal. O Itamaraty informou que está ciente da situação e que presta a assistência necessária. Os 3 brasileiros têm idades entre 38 e 61 anos e são naturais do Pará, da região norte aqui do Brasil. Eles foram presos em flagrante depois de tentar transportar 6,5 toneladas de cocaína em um submarino. Essa prisão foi divulgada nesta semana pela Polícia Judiciária de Portugal, que foi quem interceptou este submarino na altura do Oceano Atlântico. A bordo estavam 5 tripulantes, um colombiano, um espanhol e os 3 brasileiros. Todos eles foram presos em flagrante. Segundo as investigações, o que foi apurado até agora é que esse tráfico internacional está sendo conduzido por uma organização criminosa transnacional e que o destino final desta cocaína seriam os países da Península Ibérica e também da Europa. As investigações ainda estão em andamento e com a colaboração de outros países. O Itamaraty se manifestou na sexta-feira sobre esta situação, informando que está a par, está acompanhando este caso e que, por meio do Consulado Geral de Lisboa, está prestando todo o auxílio cabível, neste momento, aos 3 brasileiros presos e também aos seus familiares. A CNN entrou em contato com os advogados dos 3 brasileiros, mas até agora nós não tivemos um retorno. E um brasileiro que teve a entrada negada pela imigração francesa foi preso depois de tentar abrir a porta de um avião durante o voo. A aeronave tinha como destino o aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Guilherme Rajão traz as informações desse caso. Um homem foi preso em um voo entre Paris, na França, e o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Ele foi acusado de tentar abrir a porta da aeronave durante o trajeto entre os 2 países. A Polícia Federal foi acionada e prendeu ele assim que a aeronave chegou até o Brasil. Ele teria sido não admitido na imigração no país francês e retornou então ao Brasil
Brasil, descontente, acabou então tentando abrir a porta da aeronave e sendo preso. Ele foi então, teve um inquérito instaurado, né, pelo crime de atentado contra a segurança do transporte aéreo. E se essa não admissão dele no país francês aconteceu no último dia 23 de março e ele retornou então nesta semana para o Brasil e acabou então cometendo este crime e sendo preso pela Polícia Federal. De São Paulo para a CNN Brasil, Guilherme Rajão. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, encaminhou ao presidente Lula uma proposta de projeto de lei que aumenta as penas impostas a receptadores de telefones celulares. Essa proposta amplia em até 50% a pena para o crime de receptação também de outros dispositivos eletrônicos, de cabos e fios. Em entrevista à CNN, o coronel José Vicente, ex-secretário nacional de Segurança Pública, acredita que é necessário um conjunto de medidas para diminuir a impunidade no país. Esses crimes contra o patrimônio, eles têm um grande fomento por parte da receptação, que tem uma pena muito baixa. É quase uma contravenção penal. E a gente sabe que um dos fatores que ajudam a conter a ação de criminosos é o custo de praticar o crime, o medo, afinal de contas, de ser apanhado. Esse medo não existe muito, é o que nós chamamos de impunidade. Quando nós falamos aí do determinado indivíduo, teve 80 passagens pela polícia, dá a impressão que foi visitar uma delegacia, né? Mas foi preso em flagrante e saiu. Então nós temos, além da questão da receptação, que fomenta naturalmente, nós temos 1 milhão de celulares roubados por ano, 300 mil carros furtados e roubados por ano no Brasil, são quantidades industriais de crime que infernizam a vida dos cidadãos nas nossas esquinas. É necessário, portanto, um conjunto de instrumentos legais e, claro, mais eficiência para a operação das polícias no Brasil. No É Negócio deste domingo, Carlos Sambrana recebe Thiago Alves, CEO da Regos e Spaces no Brasil. Na conversa, Thiago fala sobre o cenário de trabalho híbrido e a cobertura dessas empresas que oferecem espaços prontos de trabalho aqui no país. Nós vamos conferir um trecho agora. O meu negócio no Brasil tem crescido bastante, a gente está crescendo a 2 dígitos nos últimos 2 anos. Esse ano a nossa meta é crescer 50% ao ano, exatamente porque a gente está capturando em cima dessa demanda que o híbrido gera e que essa nova busca por espaços gera. O que eu acho muito interessante é porque o mercado imobiliário brasileiro, ele não teve muita oportunidade de crescer durante a pandemia, né? O que estava sendo construído terminou e aquilo que novos projetos foram colocados on hold e eles começaram a ser retomados em 2022, 2023, pós-vacinação. Só que o mercado imobiliário leva 5, 10 anos para entregar esses novos prédios. Então a gente tem uma janela de oportunidade agora muito grande, onde o estoque é limitado, só que com a volta aos escritórios, com mais empresas crescendo, a economia crescendo, mais empreendedorismo, isso gera mais demanda para o espaço de trabalho, logo o coworking acaba agindo forte. Qual que é o tamanho da tua operação no Brasil? Hoje nós temos 85 unidades, entre próprias e franqueadas. A gente também tem um modelo de franquia e gestão de operação. A gente tem mais de 120 mil metros quadrados no Brasil. Estamos presentes em 17 cidades. A entrevista completa você confere hoje, 8h45 da noite, aqui na CNN Brasil. Por lei, indústrias brasileiras precisam reciclar cerca de 30% do material que entra em circulação no mercado. E neste ano, o governo federal proibiu a importação da maior parte dos resíduos sólidos no Brasil. Essa mudança pode impulsionar o mercado interno de reciclagem, mas também traz desafios para o setor. A reportagem é de Gustavo Zanfer. 44 mil toneladas. Essa é a quantidade de lixo que o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio estima que o Brasil comprou de outros países só em 2024. Foram milhões gastos na importação de resíduos de alumínio, cacos de vidro, papel, papelão, material que é reciclado para depois voltar ao mercado. Mas por que o Brasil importa tanto resíduo se dentro do próprio país existem outras tantas toneladas de lixo? Diversas indústrias têm obrigações, né, de cumprir um percentual mínimo, né, incluir um percentual mínimo de material reciclado nas suas embalagens ou nos seus produtos. E aí, o lixo, né, os resíduos sólidos, eles são um grande problema global. E para muitos países, a melhor solução para lidar com esse problema é
tirá-lo do seu território, exportar isso para algum outro lugar, inclusive colocando recurso nisso. Por lei, diversas indústrias devem reciclar o equivalente a cerca de 30% do material que colocam em circulação no mercado. Quase toda essa compensação vem de fora do Brasil, já que a lei não estabelece qual deve ser a origem do resíduo. Boa parte do resíduo que vem para o Brasil, para não falar da totalidade dele, ele vem subsidiado. Ele vem com um apoio do governo exportador, né? E dessa forma ele chega mais barato aqui no Brasil do que o reciclado nacional. E aí, por isso, as empresas acabam optando, existem algumas facilidades em termos de volume e outras características, mas o preço é a principal justificativa para essa importação. Em 2023, o governo aplicava uma alíquota de importação de 11,2% para alguns materiais, como o plástico. Para tentar frear a importação de resíduos, a alíquota subiu para 18% em 2024. O total de resíduos importados diminuiu, então, de cerca de 60 mil para 44 mil toneladas, um número ainda elevado. O valor gasto com importações caiu de 200 milhões de reais em 2023 para 121 milhões em 2024. Já em 2025, o presidente Lula sancionou a Lei 15.088, que proíbe a importação da maior parte de resíduos sólidos no Brasil. Com essa proibição, o setor de reciclagem nacional voltou a ter destaque no país e deve se preparar para um grande aumento na demanda por resíduos reciclados. Isso possibilita uma concorrência maior, um estímulo à cadeia de reciclagem no Brasil, aumentando o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da coleta seletiva na geração de trabalho e renda, principalmente para nós da cooperativa. A lei ainda tem algumas exceções e permite a importação de alguns materiais estratégicos, como minerais e alguns metais. Mas materiais como esses aqui já não podem mais ser importados. O desafio que o setor privado, a indústria, entre outros, passam a enfrentar com essa limitação da importação é buscar alternativas, fornecedores locais, aportar mais recursos na estruturação das medidas de coleta e recuperação do material, triagem, valorização em território nacional. E no Pará, um projeto com populações ribeirinhas da floresta amazônica trabalha com a criação de abelhas para a produção de mel. A ação, que começou em 2007, ajuda o meio ambiente e gera renda sustentável para os moradores. Na imensidão da Amazônia, um pequeno inseto contribui para manter o equilíbrio da floresta. Deixamos Belém rumo ao município do Acará. Em apenas 15 minutos de viagem, a paisagem se transforma. Viemos conhecer de perto as abelhas nativas e sem ferrão. São elas as principais agentes polinizadoras das florestas. Desde 2007, um projeto do Instituto Peabiru contribui para a relação da população local com a floresta. Moradores foram treinados na meliponicultura, que é a criação destas abelhas sem ferrão. A gente implementa a meliponicultura na casa das famílias, a gente percebeu muitos resultados positivos dentro da família, que é principalmente um processo de educação ambiental que acontece. Porque com a abelha acontece um processo de educação ambiental mais prático. As pessoas que queimavam lixo, juntam lixo ali no canto para queimar, já para de queimar. É aqui, no coração da Amazônia, que a magia da natureza acontece. É através dessas colmeias que ocorre a produção das abelhas e tudo isso com a ajuda das comunidades ribeirinhas que também se beneficiam com a produção de mel na Amazônia. Trabalhar com abelha é uma coisa muito gratificante, né? Porque sem elas a natureza não sobrevive, né? E uma parte que eu vejo das abelhas também que foi muito benéfica foi a questão da mata.
porque essa área aqui que está esse meliponário, eu ia, na verdade, desmatar para plantar outras frutíferas, né? E depois que eu coloquei elas, eu já não vou mais fazer isso, né? Já vou manter elas e tentar colocar plantas aí de sombra para que fique, né, aqui nessa área. Porque eu digo assim, a gente tem que manter a floresta em pé, né? O mel das abelhas nativas é considerado um produto nobre, valorizado não apenas pelo seu sabor, mas também por suas propriedades medicinais. Mais de 120 produtores em 20 comunidades do Pará e do Amapá já foram capacitados para a meliponicultura. Essa prática garante um meio de vida sustentável para os ribeirinhos e a proteção da floresta. A gente precisa ter outras fontes de renda. E com as abelhas eu vejo que já é uma coisa diferente, né? A gente já tem que preservar ainda mais. Por quê? Porque elas dependem da floresta assim como nós. Então a gente começou a plantar urucum, né? E deu bastante, sabe? Elas começaram a visitar e a gente sentiu a diferença muito grande, né? E a gente vê que a produção tem sido boa também aqui. A seguir, no CNN Newsroom, líder do PL na Câmara dos Deputados pede a reavaliação dos casos dos presos pelos atos de 8 de janeiro à Procuradoria-Geral da República. Nós voltamos já. Volta com o CNN Newsroom neste domingo. Nós vamos falar agora sobre o caso dos 3 brasileiros presos em flagrante, transportando quase 7 toneladas de drogas em um submarino no Oceano Atlântico. A embarcação estava próxima da costa de Portugal. O Itamaraty informou que está ciente da situação e que presta a assistência necessária. Os 3 brasileiros têm idades entre 38 e 61 anos e são naturais do Pará, da região norte aqui do Brasil. Eles foram presos em flagrante depois de tentar transportar 6,5 toneladas de cocaína em um submarino. Essa prisão foi divulgada nesta semana pela Polícia Judiciária de Portugal, que foi quem interceptou este submarino na altura do Oceano Atlântico. A bordo estavam 5 tripulantes, um colombiano, um espanhol e os 3 brasileiros. Todos eles foram presos em flagrante. Segundo as investigações, o que foi apurado até agora é que esse tráfico internacional está sendo conduzido por uma organização criminosa transnacional e que o destino final desta cocaína seriam os países da Península Ibérica e também da Europa. As investigações ainda estão em andamento e com a colaboração de outros países. O Itamaraty se manifestou na sexta-feira sobre esta situação, informando que está a par, está acompanhando este caso e que, por meio do Consulado-Geral de Lisboa, está prestando todo o auxílio cabível, neste momento, aos 3 brasileiros presos e também aos seus familiares. A CNN entrou em contato com os advogados dos 3 brasileiros, mas até agora nós não tivemos um retorno. E um brasileiro que teve a entrada negada pela imigração francesa foi preso depois de tentar abrir a porta de um avião durante o voo. A aeronave tinha como destino o aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Guilherme Rajão traz as informações desse caso. Um homem foi preso em um voo entre Paris, na França, e o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Ele foi acusado de tentar abrir a porta da aeronave durante o trajeto entre os 2 países. A Polícia Federal foi acionada e prendeu ele assim que a aeronave chegou até o Brasil. Ele teria sido não admitido na imigração no país francês e retornou então ao Brasil descontente. Acabou então tentando abrir a porta da aeronave e sendo preso. Ele foi então, teve um inquérito instaurado, né, pelo crime de atentado contra a segurança do transporte aéreo. E se essa não admissão dele no país francês aconteceu no último dia 23 de março e ele retornou então nesta semana para o Brasil e acabou então cometendo este crime e sendo preso pela Polícia Federal. De São Paulo para a CNN Brasil, Guilherme Rajão.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, encaminhou ao presidente Lula uma proposta de projeto de lei que aumenta as penas impostas a receptadores de telefones celulares. Essa proposta amplia em até 50% a pena para o crime de receptação também de outros dispositivos eletrônicos, de cabos e fios. Em entrevista à CNN, o coronel José Vicente, ex-secretário nacional de Segurança Pública, acredita que é necessário um conjunto de medidas para diminuir a impunidade no país. Esses crimes contra o patrimônio, eles têm um grande fomento por parte da receptação, que tem uma pena muito baixa. É quase uma contravenção penal. A gente sabe que um dos fatores que ajudam a conter a ação de criminosos é o custo de praticar o crime, o medo, afinal de contas, de ser apanhado. Esse medo não existe muito, é o que nós chamamos de impunidade. Quando nós falamos aí do determinado indivíduo ter 80 passagens pela polícia, dá a impressão que foi visitar uma delegacia, né? Mas foi preso em flagrante e saiu. Então nós temos, além da questão da receptação, que fomenta naturalmente, nós temos 1 milhão de celulares roubados por ano, 300 mil carros furtados e roubados por ano no Brasil. São quantidades industriais de crime que infernizam a vida dos cidadãos nas nossas esquinas. É necessário, portanto, um conjunto de instrumentos legais e, claro, mais eficiência para a operação das polícias no Brasil. No É Negócio deste domingo, Carlos Sambrana recebe Thiago Alves, CEO da Regos e Spaces no Brasil. Na conversa, Thiago fala sobre o cenário de trabalho híbrido e a cobertura dessas empresas que oferecem espaços prontos de trabalho aqui no país. Nós vamos conferir um trecho agora. O meu negócio no Brasil tem crescido bastante, a gente está crescendo a 2 dígitos nos últimos 2 anos. Esse ano a nossa meta é crescer 50% ao ano, exatamente porque a gente está capturando em cima dessa demanda que o híbrido gera e que essa nova busca por espaços gera. O que eu acho muito interessante é porque o mercado imobiliário brasileiro, ele não teve muita oportunidade de crescer durante a pandemia, né? O que estava sendo construído terminou e aquilo que novos projetos foram colocados on hold e eles começaram a ser retomados em 2022, 2023, pós-vacinação. Só que o mercado imobiliário leva 5, 10 anos para entregar esses novos prédios. Então a gente tem uma janela de oportunidade agora muito grande, onde o estoque é limitado, só que com a volta aos escritórios, com mais empresas crescendo, a economia crescendo, mais empreendedorismo, isso gera mais demanda para o espaço de trabalho, logo o coworking acaba agindo forte. Qual que é o tamanho da tua operação no Brasil? Hoje nós temos 85 unidades, entre próprias e franqueadas. A gente também tem um modelo de franquia e gestão de operação. A gente tem mais de 120 mil metros quadrados no Brasil. Estamos presentes em 17 cidades. A entrevista completa você confere hoje, 8h45 da noite, aqui na CNN Brasil. Por lei, indústrias brasileiras precisam reciclar cerca de 30% do material que entra em circulação no mercado. E neste ano, o governo federal proibiu a importação da maior parte dos resíduos sólidos no Brasil. Essa mudança pode impulsionar o mercado interno de reciclagem, mas também traz desafios para o setor. A reportagem é de Gustavo Zanfer. 44 mil toneladas. Essa é a quantidade de lixo que o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio estima que o Brasil comprou de outros países só em 2024. Foram milhões gastos na importação de resíduos de alumínio, cacos de vidro, papel, papelão, material que é reciclado para depois voltar ao mercado. Mas por que o Brasil importa tanto resíduo se dentro do próprio país existem outras tantas toneladas de lixo? Diversas indústrias têm obrigações, né, de cumprir um percentual mínimo, né, incluir um percentual mínimo de material reciclado nas suas embalagens ou nos seus produtos. E aí, o lixo, né, os resíduos sólidos, eles são um grande problema global. E para muitos países, a melhor solução para lidar com esse problema é tirá-lo do seu território, exportar isso para algum outro lugar, inclusive colocando recurso nisso. Por lei, diversas indústrias devem reciclar o equivalente a cerca de 30% do material que colocam em circulação no mercado. Quase toda essa compensação vem de fora do Brasil, já que a lei não estabelece qual deve ser a origem do resíduo. Boa parte do resíduo que vem para o Brasil, para não falar da totalidade dele, ele vem subsidiado. Ele vem com um apoio do governo exportador
né? E dessa forma ele chega mais barato aqui no Brasil do que o reciclado nacional. E aí, por isso, né, as empresas acabam optando, não existem algumas facilidades em termos de volume e outras características, mas o preço é a principal justificativa para essa importação. Em 2023, o governo aplicava uma alíquota de importação de 11,2% para alguns materiais, como o plástico. Para tentar frear a importação de resíduos, a alíquota subiu para 18% em 2024. O total de resíduos importados diminuiu, então, de cerca de 60 mil para 44 mil toneladas, um número ainda elevado. O valor gasto com importações caiu de 200 milhões de reais em 2023 para 121 milhões em 2024. Já em 2025, o presidente Lula sancionou a Lei 15.088, que proíbe a importação da maior parte de resíduos sólidos no Brasil. Com essa proibição, o setor de reciclagem nacional voltou a ter destaque no país e deve se preparar para um grande aumento na demanda por resíduos reciclados. Isso possibilita uma concorrência maior, um estímulo à cadeia de reciclagem no Brasil, aumentando o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da coleta seletiva na geração de trabalho e renda, principalmente para nós da cooperativa. A lei ainda tem algumas exceções e permite a importação de alguns materiais estratégicos, como minerais e alguns metais. Mas materiais como esses aqui já não podem mais ser importados. O desafio que o setor privado, a indústria, entre outros, né, passam a enfrentar com essa limitação da importação é buscar alternativas, fornecedores locais, né, aportar mais recursos na estruturação das medidas de coleta e recuperação do material, triagem, valorização em território nacional. E no Pará, um projeto com populações ribeirinhas da floresta amazônica trabalha com a criação de abelhas para a produção de mel. A ação, que começou em 2007, ajuda o meio ambiente e gera renda sustentável para os moradores. Na imensidão da Amazônia, um pequeno inseto contribui para manter o equilíbrio da floresta. Deixamos Belém rumo ao município do Acará. Em apenas 15 minutos de viagem, a paisagem se transforma. Viemos conhecer de perto as abelhas nativas e sem ferrão. São elas as principais agentes polinizadoras das florestas. Desde 2007, um projeto do Instituto Peabiru contribui para a relação da população local com a floresta. Moradores foram treinados na meliponicultura, que é a criação destas abelhas sem ferrão. A gente implementa a meliponicultura na casa das famílias, a gente percebeu muitos resultados positivos dentro da família, que é principalmente um processo de educação ambiental que acontece. Porque com a abelha acontece um processo de educação ambiental mais prático. As pessoas que queimavam lixo, juntam lixo ali no canto para queimar, já para de queimar. É aqui, no coração da Amazônia, que a magia da natureza acontece. É através dessas colmeias que ocorre a produção das abelhas e tudo isso com a ajuda das comunidades ribeirinhas que também se beneficiam com a produção de mel na Amazônia. Trabalhar com abelha é uma coisa muito gratificante, né? Porque sem elas a natureza não sobrevive, né? E uma parte que eu vejo das abelhas também que foi muito benéfica foi a questão da mata. Porque essa área aqui que está esse meliponário, eu ia na verdade desmatar para plantar outras frutíferas, né? E depois que eu coloquei elas, eu já não vou mais fazer isso, né? Já vou manter elas e tentar colocar plantas aí de sombra para que fique, né, aqui nessa área. Porque eu digo assim, a gente tem que manter a floresta em pé, né? O mel das abelhas nativas é considerado um produto nobre, valorizado não apenas pelo seu sabor, mas também por suas propriedades medicinais. Mais de 120 produtores em 20 comunidades do Pará e do Amapá já foram capacitados para a meliponicultura.
Essa prática garante um meio de vida sustentável para os ribeirinhos e a proteção da floresta. A gente precisa ter outras fontes de renda. E com as abelhas eu vejo que já é uma coisa diferente, né? A gente já tem que preservar ainda mais. Por quê? Porque elas dependem da floresta assim como nós. Então a gente começou a plantar urucum, né? E deu bastante, sabe? Elas começaram a visitar e a gente sentiu a diferença muito grande, né? E a gente vê que a produção tem sido boa também aqui. O CNN Newsroom fica por aqui. Para mais informações, acesse o nosso site cnnbrasil.com.br e acompanhe mais notícias logo a seguir no Agora CNN. Eu volto no CNN Prime Time. Até lá.